Você ouve agora mais um episódio do EvexCast. Oferecimento Instituto Evex, cuidando de empresários e das suas empresas. Pessoal, estamos aqui para a gravação hoje de mais um episódio do EvexCast. E hoje eu e o André Bax, que está aqui comigo, né, André? É isso aí, Valéria. Estamos recebendo um convidado muito especial. Gente, eu conheço esse convidado tem mais de 10 anos. Felipe Leroy está aqui com a gente hoje, chefe de cozinha, assim, excelente, ótimo. Conheci na escola de culinária de uma das minhas empresas. Verdade. Né? Há muito tempo. E é uma pessoa sensacional. A gente vai bater um papo muito bacana hoje aqui, muito inspirador e de um assunto muito importante para você que é empresário e está aqui nos ouvindo. Felipe, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Valéria. Muito obrigado, André. Muito legal estar aqui no EvexCast. Incrível, né? Tem um nome, tem uma fonética incrível. Soa muito bem. EvexCast. Grande cabeça aí, ó. E é verdade, eu estou aqui prestando atenção. Tem, na realidade, isso foi o primeiro contato em 2007. Nós estamos falando de 15 anos do primeiro Olha contato. só, e a minha escola de culinária lá, ela tem 16 anos. Olha, então foi bem no início. Foi logo no início, E via uma empresa que eu tenho muito respeito por ela, que é a Camponesa, Sim, a Embaré Camponesa, que fazia um trabalho incrível de lançamento do leite UHT, do leite de baixa caloria, do leite, o creme de leite com 17% de gordura, que foi um creme de leite com um teor menor, sim, que gera uma tendência para a saudabilidade. Foi bem legal esse trabalho. Pois é, muito bacana, né? E a gente está aqui hoje para falar de um tema muito importante, né, André? Pois é, Felipe, esse assunto, o tal do ESG. O que é isso, Felipe? É mais uma moda que apareceu no mercado aí ou realmente é algo que a gente precisa prestar atenção? Interessante. No primeiro momento eu também achei que seria uma moda, mas hoje eu estou convencido de que é um movimento, e é um movimento muito importante em nível global, porque ele, como eu sou do meio privado, né, eu acredito que são as nossas iniciativas realmente que têm um poder de capitalização maior e uma capacidade de influência maior. E o que seria o ESG? O que é o ESG, né, para o nosso ouvinte que está aí? ESG, né? ESG, exatamente. Tem gente que fala ESG, sabe? ESG. E em português seria ASG. ASG. Sim, né? sim. Porque é Environment, Society and Governance. Né? Em português é meio ambiente, sociedade e governança. Então esse tema, e olha que eu venho da cozinha, mas antes da cozinha vem da área contábil, né? Então algumas pessoas têm me perguntado por que eu me enveredei nesse caminho. Sim. Eu penso que é exatamente porque nós precisamos evoluir os nossos conhecimentos. E quando eu fiz a opção da cozinha, né, da finanças para a cozinha, eu quis trazer para esse mercado uma visão mais profissional, uma profissionalização do setor e do segmento. Isso passa basicamente por pessoas e por novas metodologias de controle, de registro de informações. Então, ao passar desses 20 anos de carreira, na minha avaliação pessoal, eu cheguei num teto onde não tinha mais para onde eu crescer, o que eu gostaria, né? E aí que é conhecimento. E eu vi que o ESG ele tem aí princípios que conectam e conversam diretamente com a essência da minha atividade como um todo. Porque nós precisamos desse processo de organização, né? Que vem da governança, que vem de princípios, que vem de leis anticorrupção, que vem de lei de proteção de dados, todos esses elementos de controle, como uma simples ficha técnica, né, de um prato que compõe um elemento sim de governança corporativa, de compliance, né, a construção de um cardápio. Então, metaforicamente, a gente pode ir vestindo essas letrinhas de acordo com cada comportamento, né? Sim. Nós temos essa pegada ambiental gigante, porque tudo da minha atividade específica operacional está conectado com a natureza, vem dela, né? Então toda uma cadeia, o que tem para trás disso é uma cadeia muito poderosa, uma pegada ambiental muito forte. E as pessoas, né? O S, sem pessoas, nada disso, nem problema nós teríamos. Com certeza. Então, né, a sociedade está aí exatamente como o elemento grande transformador do que a gente precisa para essas questões climáticas, que não é uma bobagem,
Isso não é um modismo, isso é uma realidade. Felipe, uma coisa assim que a gente precisa trazer para o nosso público, né? E foi muito legal você falar do cardápio, né? Falar dessa questão que o alimento ele tem na sua essência uma proximidade, eu não diria nem uma proximidade, uma intimidade enorme com a natureza, né? Enorme, porque dependendo da maneira como você produz, ou você está preservando ou você está devastando a natureza, né? Agora, uma coisa que eu queria trazer para cá é o seguinte: fica parecendo às vezes que isso é um assunto de multinacionais, de grandes empresas. Principalmente, né? Quando fala, né, em inglês, a pessoa fala, isso não é para mim. Esse negócio não é para mim e tal, né? Como que o pequeno empresário, pequeno e o médio empresário sente o impacto do ESG e como que ele se vê nesse mercado, qual que é a importância para ele? Como que você pode trazer isso aí para a gente? Essa pergunta ela é talvez uma das perguntas mais importantes que tenha como uma cenoura que nos movimente. Pelo seguinte, André, o ESG na realidade ele é um conceito, né, que envolve comportamentos. Esses comportamentos são de controles e o nosso objetivo desse controle é sempre uma mitigação desses impactos ambientais. Então, se a gente lembrar que nós, aqui é o somatório do meu eu com o seu eu com o seu eu, qualquer pessoa já pode fazer parte desse conceito, dessa vivência. Então tem muitas pessoas, muitos de nós que somos pequenos e médios, que já temos ações que cumprem agendas, né, dessas 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou que já cumprem agendas já com essa característica de ESG e que não sabem. Então, quando uma empresa ela substitui algum elemento plástico por um elemento biodegradável, como o exemplo dos canudos, ela já está fazendo uma ação. Sacolinha de supermercado. Sacolinha de supermercado por um polímero totalmente vindo do petróleo, por um polímero hoje vindo da cana-de-açúcar, que já é uma realidade também, uma tecnologia que vem... Tem da beterraba também. Que tem da beterraba. Então, nós temos já pessoas com atitudes e ações que já têm esse tema do ESG. Então, quando a pessoa ela investe numa geração de energia fotovoltaica para a sua empresa, ela já está fazendo esse trabalho. Já está dando um passo, né? Ela compensa sem saber que está compensando, inclusive. Reciclagem do lixo. A reciclagem do lixo, o treinamento dos colaboradores, o cumprimento de uma ficha técnica que foi previamente desenhada, o tratamento que dá com a parte das caixas de papelão, com plástico, com resíduo orgânico. Então, no fundo, tem um tanto de pessoas que já têm pequenas atitudes, que cumprem com esse embrulho, esse conceito ESG, mas não se veem pertencentes a esse movimento. E aqui está o EVEXcast, ele é uma oportunidade incrível da pessoa olhar para coisas que ela já faz e falar, opa, peraí, eu estou no meu caminho. Porque às vezes a gente pensa que as ações são muito grandes, sim, ou que precisam de complexidades, e não é. A gente tropeça na pedrinha, não é na montanha. Então, quando a gente pensa na redução do consumo de água, sim, ou que a gente cuida melhor, né, faz um melhor tratamento da nossa água, isso já é um trabalho de menor impacto ambiental, né? Quando você pensa num caso da nossa ecossistema de alimentos, quando você constrói um cardápio e já pensa nele com essa possibilidade de impactar menos, esse é um trabalho estratégico fundamental que na curva de tempo ele vai trazer grandes resultados. A diferença é que para eu medir isso na curva de tempo, eu tenho que medir as pequenas frações de tempo, somar esse tanto de comportamento e ver que quando eu estava no ponto A para o ponto B, a gente já fez um tanto de coisa legal, né? Então, quando você capacita fornecedores, quando você começa a comprar de fornecedores que são legais e legítimos, né? Ou quando você tem atitudes de mapear fornecedores que estão mais próximos da sua estação de transformação, então você está diminuindo, por exemplo, a emissão de gases de efeito estufa, de gás carbônico, sim, você está diminuindo impacto fiscal, tem toda uma cadeia que vale a pena a gente observar.
Sim, muitas vezes, é o que você falou, ele está fazendo ações, muitas vezes ele não tem até muito essa clareza. Exato. E acaba não trabalhando com a equipe também para que isso melhore ainda mais. Então a comunicação disso, né, dentro da empresa, primeiro a clareza, precisa de ter a clareza do que ele precisa, ver o que já está sendo feito, às vezes sem perceber, vamos dizer assim. Por poesia. Por poesia, por sim, ética, por uma bússola moral. Sim. Né? São todos elementos que movimentam as pessoas nessa... Tem muita pessoa de bem que faz a coisa por ela mesma. Sim. Não fica esperando que o outro faça para ela fazer. Ela faz o que tanja ela, onde a mão dela consegue pegar. E essa é a essência do negócio mesmo, né? Onde eu aposto as fichas é exatamente nesse mar de pessoas que não estão sem esse holofote aí para elas. E eu tenho visto muito, né? Tanto nas empresas aqui, com os empresários que a gente mentora, né, André? A gente já seguindo esse caminho com pessoas que às vezes nem sabiam, né, que isso existe, como nas empresas que eu sou conselheira também, porque eu sou conselheira hoje na área de empresa de agro, de polímero, a gente tem lá dentro do grupo, eu não estou ligada direto, mas a gente fica vendo, né, o que esse movimento. E é importante ter essa clareza, né? O empresário precisa de ter essa clareza primeiro. Pois é, eu queria pegar um gancho aqui no que você está falando, Alex, que é o seguinte. Felizmente ou infelizmente, nós temos uma situação no Brasil que é assim. O empresário brasileiro se move quando dói no bolso. Verdade. Né? Ou quando dói no bolso, ou quando vai entrar dinheiro no bolso. Né? Aí o empresário se move. Então, essa questão do romantismo, de ter aquela coisa da pessoa que tem o ideal, isso tem mesmo. A gente sabe que tem muita gente aí que tem essa pegada, né, de meio ambiente, tem essa pegada do social, de trabalhar as diversidades sem nenhum tipo de preconceito, né, tratando o ser humano como ser humano. Mas para o empresário pequeno e para o médio, o que o ter um cuidado e atenção para o ESG vai gerar de benefício ou de problema para ele? É boa, é bem provocativo isso, né? Porque nós temos uma visão de curto prazo. Essa é uma cultura nossa, de brasileiro. Assim. E o ESG, ele tem na sua essência uma necessidade de visão de médio e longo prazo. Então, o que essa pessoa ela ganha de pronto, se ela quiser fazer um greenwash, que é um termo para os fakes, né, dos falsos amigos da natureza, esse cara, primeira coisa que ele vai ganhar é um conceito, uma notoriedade com o público que é o consumidor da sua marca. Vai colocar bonito lá, né, na embalagem do produto. Exato, energia limpa. Eu recebi aqui um convite para participar de um seminário em São Paulo de um dia e está lá assim, como é que é? Zero emission, ou no... emissão neutralizada, né? Emissão neutra. Tem uns termos que eles vêm criando. Depois eu vou dar uma olhada nisso, vou lembrar exatamente. Mas o que? Uma reunião que, de alguma maneira, eles estão zerando ali. Mas vamos lá, continua. Mas essa é a pegada. A questão, por exemplo, suponhamos que você vá. A questão é, enquanto uma democracia, mesmo se nessa evolução do conceito, é perguntar para o organizador, você poderia me explicar por que aqui esse evento é carbono neutro? Né? O que você está fazendo para mitigar aqui? Porque vocês dois vão pegar um avião para ir. Antes do avião vocês vão pegar um carro. Lá dentro vocês vão consumir um café, um pão de queijo, um papel, um banheiro, uma descarga. Então, como é isso? Deixa eu entender. Tem uma cadeia industrial toda aí atrás. Tem uma pegada gigante. Agora, as empresas que começarem a aderir às práticas e elas começarem a informar, né, na sua parte comercial, no seu relacionamento com o consumidor, isso realmente humaniza. Porque nós três já somos pessoas que compramos de empresas que fazem para o meio ambiente o que nós três não fazemos. Então, e por que nós fazemos essa escolha? Porque nossa mente, nossa ética, nossa bússola moral, ela busca já uma compensação interna nossa para isso. Né? Como se eu comprasse de alguém que faz o que eu não faço, então eu continuo fazendo o meu falho. Né? Como simplesmente jogar um papel na rua. Ou... são coisas tolas, desse tamanho de simples.
né? Mas quando você começa a comunicar para as pessoas que você tem ações diferentes, que você preocupa com o seu entorno, que você... mulheres estão sendo inseridas numa determinada parte da produção, os homens cuidam de uma parte mais pesada e as crianças têm que estar na escola e por isso você recebe um bônus. Quando a sociedade sabe que você tem uma cadeia de relacionamento assim, ela se sensibiliza e fala, cara, essa empresa é legal. Eu quero comprar dessa empresa, eu quero me relacionar com essa empresa. Exato. Então, tem casos interessantíssimos. Tem uma empresa na Espanha, na realidade uma empresa de cosméticos, que ela compra energia de uma antiga fazenda de produção de laranjas e esse cara perdeu o subsídio do governo espanhol para a produção de laranja, ficou bravo, colocou placa solar na fazenda inteira, começou a gerar energia fotovoltaica, vendeu para o mercado aberto, vendeu esse pacote para uma empresa que colocou lá na embalagem dela. Esse produto é feito com energia limpa. Ela aumentou a venda em 30% de frente aos seus concorrentes com um preço de 25% mais caro. Isso virou um case. Por quê? Eu aumentei o preço do meu produto de acordo com o meu concorrente, mas eu estou apostando na visão moral do meu consumidor. Então eu só preciso gatilhar nele que eu faço isso, porque ele já deseja. Sabe? Então, tem muitas coisas. Se a pessoa quiser ir por esse caminho, é mais fácil ainda. A questão é o comprometimento. Porque uma vez que você se comprometer publicamente que você vai fazer alguma coisa, a sociedade vai te cobrar que você faça. Sim. Então, e vai estar de olho em você, né? Vai te vigiar. Vai te cobrar te vigiando, né? Você coloca o cachorro para correr atrás. Sim. É uma responsabilidade, né? Muito grande tomar essa decisão. Exatamente. Mesmo que seja estratégica para o seu negócio, porque uma vez que você foi, não tem volta. Não tem volta. Não tem volta. Por isso que precisa ser verdadeiro, né? Então precisa ser uma coisa legítima. E também isso é vantajoso, porque se a gente tem, por exemplo, o Pacto Global, né, que tem uma meta de 2015 a 2030, ele desenhou ali 17 ODSs, que tem como uma provocação, que começou lá nos anos 2000 com Kofi Annan, presidente das Nações Unidas, que provocou o sistema empresarial mundial para criar um processo de equilíbrio dentro de razões que são iguais para o ser humano, né? São humanitárias, né? E essa questão do impacto global, essa questão da questão climática, ela é importantíssima para todos. A questão das 17 ODS cada atividade empresarial ela vai se identificar prioritariamente, estrategicamente, com ODS diferentes, de acordo com a sua característica geográfica, a característica da sua atividade. E em cima disso aí que elas vão se desenvolver, porque não é igual para todos, e isso é uma vantagem. Cada um vai poder ajudar e colaborar no seu ecossistema do tamanho dela. O importante é se movimentar a favor de uma coisa que é global. E aí tem uma expressão que eu gosto muito que é a glocal, que é uma visão global com ações locais, né? Porque aí a gente traz uma proximidade dessa expectativa, né? Você consegue mensurar que pequenas atitudes vão trazer aqueles resultados. E lembrar que se você contabiliza isso, na curva de tempo você vai ter um resultado a ser apresentado por alguém. Alguma evolução acontece, para cima ou para baixo, mas ela vai acontecer. Quando você traz que essa pegada toda do ESG é uma coisa que ela precisa estar incutida nela, uma visão de médio e longo prazo, é muito interessante a gente trazer para o empresário que está nos ouvindo, né, que ele tem um caminho que ele vai estar contribuindo para quem? Para a próxima geração, os filhos dele que estão aí, né? Os filhos, os netos, porque muitas empresas aí já estão na terceira, quarta geração, né? Agora, a gente precisa olhar para essa questão do ESG em duas vertentes, eu acredito, né? Essas duas são da porteira para dentro e da porteira para fora. Muito bom. Né? O que eu faço que vai entrar nessa questão da pegada global do ESG dentro da minha empresa? Boa. Bom, é importante a gente lembrar que o tema ESG ele é da porta para dentro da empresa. E o tema sustentabilidade ele é para todos. Então é como se o ESG ele fosse um mecanismo, né, de diretrizes para que a gente pudesse começar a mensurar o que cada empresa faz
para que ela possa mostrar para quem vai investir nela que ela faz diferente para o meio ambiente. Né? Ou impactando menos, ou neutralizando, ou fomentando a sociedade, né? Ou controlando de forma mais precisa, de forma transparente e legal. Então, o ESG ele é para os investidores. Né? Então, os investidores eles querem entender o risco do negócio. Os investidores eles querem entender quais ações estão sendo geradas, que impactos isso pode trazer, impactos positivos, impactos negativos, né? Então ele começa a trabalhar muito mais um conjunto de informações que eram pequenas e elas vão colocando em análises maiores para que isso possa tomar um sentido lá no final do ano de perdas financeiras ou ganhos financeiros a partir dessas agendas que ele se propôs a fazer com a sociedade, né, com a sua empresa. Porque uma empresa é a sociedade, né? Empresas são pessoas, então, e pessoas se interagem com o meio o tempo inteiro. Então nós precisamos lembrar essas coisas para entender que nós somos a parte transformadora disso. E da porta para fora, são exatamente já os efeitos dessa nova forma de pensar e agir que muitas vezes a gente aprende dentro da empresa. Né? Porque se você não agir dessa forma lá dentro, que está previamente determinada, né? Se esse compliance não for seguido e cumprido, você não faz fazer parte desse ecossistema. Só que o processo de repetição nos educa. Né? Então, com o passar do tempo, essa educação vai refletir lá fora, de forma mais sinestésica, de forma mais simbiótica, vamos chamar assim. Né? Então, o ESG ele vem para a gente aprender a criar, inclusive, as diretrizes, evoluir a forma da gente gerir essas informações, controlar e comunicar essas ações que são informações. Né? E aí vem, por exemplo, enquanto no ESG o investidor ele quer um resultado, lá fora eu quero que são políticas ambientais globais. Né? Então, enquanto eu vejo um processo de inclusão para que a sociedade dentro da empresa, para que a empresa seja melhor avaliada pela sociedade, lá fora ele quer saber quem da família dele vai ter essa oportunidade de ser incluído, sabe? Então, enquanto a gente fala de sustentabilidade, é um assunto muito mais amplo, porque cada um de nós pode ter uma ação pequenininha e que ela tem essa vestimenta de sustentabilidade, dentro da empresa você precisa mostrar o que você fez, como você fez, para que você fez e que resultado você espera que tenha. Né? Então é bastante diferente desse movimento só de sustentabilidade, que é meio range, assim, meio flow, né? Faz quem quer, meio pode crer, e tá tudo bem, você tem um compromisso com você, mas não com o outro. Sim. O ESG na empresa não, esse compromisso ele tem que ser cumprido e nós seremos cobrados pelo resultado que a gente apresentar. Essa questão da sustentabilidade, né? Até porque é muito pequeno, o médio empresário que está aqui ouvindo a gente, muitas vezes a gente pensa muito na sustentabilidade aí, do meio ambiente, dessas práticas, mas pensar que essas ações estão ligadas à sustentabilidade do negócio também. Total. Né? Então as ações que começam dentro, e a gente precisa começar dentro, porque não adianta, igual você falou, né? Não é a gente comunicar só e não está fazendo o dever de casa. Né? A gente precisa de envolver, ter isso claro para o empresário, comunicar isso de forma clara, inserir a equipe, né? Para poder realmente a gente ter resultado também. Eu queria fazer uma coisa aqui que é o seguinte, vamos dar uma tangibilizada nesse negócio para dentro da empresa? Vamos. Tipo assim, ações práticas, né? Então, uma empresa, vamos lá, dentro da letra E, que é o environment, né? Que é o meio ambiente, nós já falamos até bastante aqui. Sim. Aí tem o social, né? Que é o social. Vamos falar do social, né? O social dentro da empresa. Que ações práticas, Felipe, que um empresário ele pode tomar dentro da empresa dele para estar aí cumprindo as questões? Essa pergunta é muito boa, porque tudo para mim é social. Né? E assim, eu vou te responder, mas eu queria fazer um contraponto com o que a Valéria falou, que não, contraponto não, somando a informação de que essa questão ambiental
essa questão climática é uma questão de economia, é uma questão econômica e financeira no planeta Terra. As mudanças climáticas estão promovendo ações, mudanças que a gente ainda não consegue mensurar, ou quem consegue não promove a informação porque ela é bastante colapsante. Se você imaginar que como está, nós já temos uma diminuição de acesso à água, que os alimentos estão ficando mais caros e que essa tendência tende a aumentar, né, o que nós precisamos é realmente ter ações rápidas para que a gente possa realmente diminuir essa mudança climática e termos sustentabilidade de vida longa, né, porque os negócios para serem sustentáveis, os meios naturais precisam estar disponíveis para que a gente possa sobreviver. E aí, entrando nessa questão do social, é muito interessante, porque esse é um tema que é o mais polarizado. Esse é o tema mais sensível nessa sociedade que está ebulindo numa transformação comportamental. Então, você imagina que o ESG, na minha humilde visão, ele já é uma preparação de nós old schools, vamos dizer assim, tentando nos manter contemporâneos e modernos e à frente, né, para os nossos filhos que já estão com 27 anos, 24 anos, 20 anos de idade, que vão realmente comandar esse mundo de forma muito ativa em pouquíssimos anos, em menos de 10 anos. Sim. Né? Então, esses seres humanos, né, essa nova geração, eles sim têm uma visão de ética, cívica, moral, que pelo incrível que pareça estão mais afiados do que a gente, do que a nossa mais, geração. né, Felipe? Porque a nossa cultura, a nossa educação e cultura, sim, eu acho que junto, a gente não aprendeu isso. Não. Né? Igual eu brinco, na época que eu acha estava que na água é escola, a água era, jamais, né, jamais. terra era 1/5, né, do planeta. E água, abundância. Exatamente. Eu lembro uma vez lá em casa, a gente com o Andrezinho, ou João Andrezinho, eu acho. Agora não estou nem lembrando. Foi o João Pedro. Foi João Pedro, né? João Pedro com 21 anos. Hoje ele estava pequenininho, tipo 2, 3 anos. A gente no banheiro, escovando o dente. E ele chamou minha atenção porque enquanto eu escovava o dente, eu não desliguei a torneira. Exatamente. Olha só. Incrível. Né? E, quer dizer, eu não tinha, há 20 anos, quer dizer, né? Eu com 30 anos de idade, nós não recebemos essa educação. Não tive, não. né? Você quer ver, eu dou um exemplo que polemiza sempre em todo evento que faz, mas eu gosto de falar nessa parte social, por exemplo. Tatuagem. Eu acho tatuagem bacana demais. Dos outros, na minha pele eu não tenho. Zero preconceito. É conceito para a minha vida. Mas onde eu quero trazer a temática? Há 30 anos atrás, existia um preconceito sobre pessoas que tinham tatuagens. Hoje em dia é moda, meu amigo. O preconceito é quem não tem. Se você não tem, eu sei que é um esquisito. Então, você imagina o cabeludo, o tatuado, o que usa óculos colorido, o que tem a forma que lhe convém, né? Então, esse tema hoje da diversidade, que é o tema onde ele é o mais sensível para as pessoas e se discute mais, ele vai abrir outras portas, como a equidade. Né? Essa nova geração já não permite, não vão aceitar definitivamente uma discrepância salarial dentro de uma mesma instituição. Não vai ter mais um diretor que ganha R$1 milhão por ano e o funcionário que ganha 100 mil por ano. Não vai acontecer. De quanto tempo? Não sei, mas o movimento já começou. Sabe? Então essa inserção de pessoas... É interessante você falar disso, Felipe. Desculpa te cortar, só porque eu lembrei de um ponto. Tem um primo, Marcelo, né? Marcelo Bax, meu amigo, se você estiver ouvindo, um grande abraço para você. O Marcelão fez mestrado e doutorado na França. Ele jogava tênis na quadra da faculdade com a faxineira. Olha isso. Entendeu? E lá, quando a gente estava conversando sobre isso, ele falou, cara, lá o reitor não ganha mais do que 10 vezes o salário dela. Então, você imagina o seguinte, né? Se o cara ganha 100 mil, ele ia ganhar 10 mil. É disso que eu tô falando. Né? E aqui a gente tem um abismo de distância nesse aspecto. Foi só para somar com o que você estava falando. Mas aqui no Brasil, esse empresário, ou esse estudante de pós-doutorado, ele nem divide o mesmo ambiente com o faxineiro, cara. Sim. Nem frequenta o mesmo restaurante, nem a mesma lanchonete. Então isso é estrutural mesmo, mas é um estrutural que se mantém por uma escolha. Então fica aí também a provocação para quem nos ouve, né, de se ver nesse papel.
Eu acho que vale a pena aqui, não sei, depois vocês editam se for o caso, igual o caso que aconteceu do rapaz que molhou a moça, a jogou ela no chão, né? Claro que aquilo é um absurdo, não tem avaliação negativa tanto para aquilo. Mas quando eu vi a cena, eu fiquei imaginando que ele deve ter chamado a atenção dela por ela estar varrendo a calçada com a água. E a água é um elemento importante. Então você imagina que o descontrole emocional dele, por fim, nem estaria tão errado em querer educar e não gastar tanta água. Mas a forma como ele fez é completamente desproporcional. Mas para você ver como é que esse um tema que ele já não está tão longe assim. Já não é uma coisa que passa despercebida. Ou seja, o cara tem um surto psicótico porque a mulher estava varrendo a calçada com água. Que é um absurdo. Que não justifica, jamais. Com certeza. Mas olha a educação que nós precisamos de ter. Mas é o que a gente falou aqui antes. Isso não pode virar uma neura. Isso era normal. Às vezes, exatamente. Todo dia você larga. Quantas vezes eu lavei a calçada da minha casa de esquina? Só com água, sem nem uma vassoura. Que vassoura? As folhinhas. Até porque era muito mais fácil, né? Com a água, apertava muito. Quando a pressão da água estava ruim, a gente xingava. Xingava que é copado. Gente, eu vou falar pra vocês uma mas coisa. É verdade. Até hoje tem dias que eu me pego fazendo barro com a torneira aberta. Sim, senhor. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque a hora que eu assusto, cara, eu fecho a torneira, mas a gente distrai. Por quê? E aí foi uma coisa que a Valéria falou, né, do João, pequenininho, brigando com a gente lá em casa por conta disso, porque nós realmente não crescemos com essa ideia de que água pode acabar, de que o planeta vai entrar em colapso térmico, que as águas, né, geleira derreter e vai... Mas já está vendo tudo acontecer já, meu amigo. Já está começando a ter ciclone em Santa Catarina, velho. Então é coisa que a gente... Incabível. A gente aqui no Brasil, a gente... Imaginava cara, daqui a pouco tem tornado, entendeu? Daqui a pouco tem... Né? Você imaginou que os montes Pirineus, agora em Minas Gerais, os picos cheios de neve, a gente nem tem que mais viajar para esquiar. Você vai ali, né, no Rio Grande do Sul, ali, Canela, Gramado, aqueles pedaços ali. Pô, né? Então, assim, essa questão toda, ela realmente é uma pegada muito importante para o futuro, né, cara? A gente não pode ser egoísta e olhar só para o hoje, pôr aqui para o bolso e falar, porra, é uma questão que é um movimento realmente, né? E veio para ficar, né, Felipe? Não é moda, né? Não, até porque dentro do mundo corporativo, seja ele do tamanho que for, são os exemplos dos líderes que vão transformar os liderados. Então nós temos que nos puxar para nós, que de alguma forma exercemos liderança, essa responsabilidade educacional, né? Então não cabe mais recomendar o remédio que eu não tomo, por exemplo. Sim. Então o que eu faço vale muito mais do que o que eu falo. Agora, se eu juntar o que eu falo com o que eu faço, a minha liderança ela se torna mais efetiva. Sim. E respondendo a sua pergunta de coisas práticas, né, dando sequência nisso, dentro do social, a parte de treinamentos, ela precisa de ser uma constante. Né? Nós precisamos melhorar o processo. Dentro de treinamento, o trabalho de escuta ativa dos seus colaboradores, saber o que eles pensam, como eles poderiam melhorar. Pergunte a eles em algum momento, você que está nos ouvindo, se fosse ele no seu lugar, o que ele faria dentro de determinada questão. Porque você vai ver que vão acontecer soluções que você jamais pensaria se você não tivesse a humildade e a ousadia de perguntar. Porque a ignorância, ela faz parte. Mas a estupidez é não perguntar, né? Então tudo bem eu ser ignorante, mas estúpido não. Então porque o ignorante não sabe, mas o estúpido não pergunta. Então a gente precisa andar com esse movimento. Então vou te dar um exemplo de uma mineradora, por exemplo, que dentro de um trabalho de social dela, os uniformes que vão ser trocados, eles passam por um processo de limpeza e eles vão virar bolsas e mochilas, junto com a parte de plástico que se transforma em fio e eles são costurados juntos. Então é o R do reutilize, do reuse e do recicle, né?
Então as pessoas elas não têm que saber sozinhas. Nós temos que juntar competências que estão mais adiantadas do que a gente em determinados temas e compartilhar com essas pessoas a nossa demanda e pedir para que elas transbordem o seu conhecimento conosco, né, com os nossos colaboradores, com a nossa cadeia de fornecedores, né, o supply chain, né, nessas conversas cheias de o assunto que nos escute, que ele deve estar levantando lá no túmulo lá. Mas isso que você estava falando, Felipe, você falou, eu ia, como se diz, tirou daqui, né? Porque eu estava aqui para falar justamente isso, né? A gente, enquanto empresário, né? Enquanto líder, a gente tem uma responsabilidade muito grande de levar isso, mas de compartilhar isso com a equipe. Sim. Principalmente porque o caso que a gente falou, tem toda essa juventude que vem vindo com outra cabeça e que tem muito para poder contribuir com essa questão do ESG, do ISG, do ESG, dentro das nossas empresas. Demais. E muitas vezes a gente vê falar disso também e acha que a gente tem que resolver tudo, como fazer, já trazer, querer implantar as coisas dentro da empresa. Não adianta querer ter um movimento de plantar árvore no fim de semana e dentro da empresa não está fazendo. Sim. E essa equipe jovem que tem essa cultura e essa educação diferente da gente. Demais. De fechar a torneira, de não jogar papel no chão, da diversidade, porque tudo isso entra, né, no social. Demais. E são novas culturas. A tecnologia, por exemplo, ela é um elemento que vem nos apoiar nessa transformação. Né? Após pandemia aí, né, nesse final de pandemia que a gente ainda se encontra, nós demos um salto no uso tecnológico, uma série de frentes. Então, por exemplo, agora a gente tem a chance de árvore de bolso, né? Então, se você quiser comprar uma árvore como um elemento de investimento ativo, você pode. Isso para mim, há 3 anos atrás, era inimaginável. E hoje eu consigo até entender um pouco da funcionalidade disso e entendo que é uma realidade e que se eu comprar uma árvore, às vezes, melhor do que eu investir num banco. Sim. Porque eu tenho a convicção de que com o movimento de créditos que acontece, porque a sociedade já começou a cobrar das empresas a sua ação de mitigação. Então elas começaram, na verdade, as empresas estão com mais sede ao pote do que a oferta existe no mercado para elas. Então é muito fácil você hoje abraçar um projeto que envolve esses temas ambientais e que são projetos que você consegue compreendê-los e mensurar, e se tornam ativos mesmo, já é uma realidade, sabe assim, tem uma empresa que chama Abundance, que ela faz a parte de tokens de árvores, ou seja, eu tenho um conceito de uma árvore de bolso, né? E hoje até já fiz as minhas fezinhas aí nessa empresa. Eu acho que a gente tem que acreditar no futuro. Mas nas novas tecnologias. Sim. Apoiar novas ideias. Não, né? Apoiar, isso mesmo. Eu falo que isso é quem acredita e faz esse tipo de fezinha que você fala. É o cara que comprou 10 mil bitcoins a 20 cents há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. E que hoje está bilionário. Né? Então, quer dizer, quem acreditou, acreditou. Quem não acreditou, agora pega só a variação normal do negócio. Isso. Agora, esse negócio é muito interessante. Imagina, você... vou comprar umas 1000 árvores ali, né? E aí você compra um código, que é um token, que é baseado em blockchain, né? NFT. E aí aquela árvore é única, aquele número é único, se você quiser um dia ir lá visitar a árvore onde é que ela está, ela vai estar lá, né? Porque é isso que garante a seriedade de um negócio desse. Você vai ganhar por não arrancar a árvore. Por não arrancar. Ela vale mais em pé do que cortada. E olha para você ver, você falou de mais uma vez social. É importante levar para dentro das empresas, para você que é o empresário que está participando desse teste, convide algum especialista para ir falar para os seus colaboradores sobre as ações que já são feitas. Você vai perceber que muitas delas você também já está fazendo. Senão alguns dos seus colaboradores também já estão fazendo. Coisas simples do tipo, se você juntar todos os alfaces que tem na horta dos seus funcionários, poderia ser o alface de toda a sua venda, ao invés de você simplesmente comprar de um desconhecido. Você imagina o conceito de economia circular. Se você tem lastro disso, você consegue mostrar para o seu consumidor de onde vem, que ele pode até ir lá visitar de onde saiu aquilo,
olha que reputação que você desenvolve, né? Como é que esse apreço humano, você quer ficar até amigo do cara. Eu tô lembrando aqui, Felipe, olha só, isso veio na minha memória agora, André. Eu acho que eu não lembro se nessa visita você estava comigo. Numa das feiras que eu fui, na época de atacadista, lá em Curitiba, eu não lembro o nome, a gente entrou em um supermercado. Não, eu fui depois. Foi a primeira vez que eu vi as etiquetas nos produtos, e olha que isso deve ter uns 15 anos lá também, do supermercado que já fazia esse trabalho verde com a produção, e eu falava assim, gente, nossa, para chegar nisso tem que evoluir muito, mas quer dizer, aquele dono daquele negócio, lá naquela época, ele já tinha isso nele, porque não tinha essas questões tão claras como hoje, né? E eu vi isso e achei muito bacana na época, mas duvidei. Né? E porque é disruptivo. Porque é disruptivo, poxa vida, né? Não é se fosse hoje, talvez você não teria duvidado. Não, né? A questão estava fora do tempo. Estava fora do tempo. Já estava antecipado ali. Né? Você quer ver pequenas falhas que a gente consome e nem percebe? Vou dar um exemplo para todos nós aqui, nós três e todo mundo que nos escuta. Quando a pessoa compra brócolis, você é obrigado a comprar um buquê inteiro de brócolis, porque o mercado não fraciona ele para você. Então você compra um buquê de brócolis, porque você quer comer brócolis hoje no almoço. E aí você come brócolis hoje no almoço. Mas sobrou 2/3 desse brócolis. Aí chega amanhã você fala, ontem eu comi brócolis, hoje eu não quero comer. Aí chega depois de manhã, já ficou um pouquinho amarelo, você fala, acho que vai estragar, talvez eu faça mais tarde. Nessa hora você já está se auto-enganando. Aí chega 3 dias depois você joga ele fora. Quando você joga ele fora, você não está jogando só seu dinheiro fora. Você está jogando hora homem, hora máquina, CO2, Sim. impostos, toda uma cadeia que tem para trás daquilo ali. Não é somente o dinheiro daquele produto que você comprou e não consumiu. Tem tudo aquilo para trás. Esse é um exemplo simples porque nós não estamos gerenciando a nossa própria geladeira. Nós, enquanto consumidores, não estamos educados para isso que nós estamos falando aqui agora. Sim. Né? Então, começa por essa, sem neura nenhuma, Sim. mas é apenas ligar um alerta. Quando você contou que de vez em quando você se pega fazendo barba com a torneira aberta, significa também que em outros vários momentos a torneira está fechada. Então, você já começou a mudar seu mindset. Sim. E isso é o processo. Não dá para virar a chave da noite para o dia, isso é utópico. Né? Eu não sou tão bom assim, desculpa aí. Né? Mas dentro de uma jornada, eu estou disposto a aprender, mudar meu hábito, avaliar, olhar para trás, ver o que eu continuo repetindo de falho e o que eu quero melhorar. Porque eu também estou longe de buscar qualquer perfeição. Quando a gente faz, leva isso, olha só, que a gente está falando de dentro de casa. Mas que a gente leva isso, essa conversa que a gente está tendo aqui, igual você falou, né? Já tem vários especialistas que falam, para dentro das nossas empresas, a gente não está impactando só na nossa empresa, né? A gente está impactando aquelas famílias, de todas aquelas pessoas que estão ali, né? Então aí é que, olha para você ver, o social, legal é isso, vai né? acontecendo e vai reverberando, né? Querendo ou não, se a gente pegar numa esfera que primária, né? Primeiro Sim. impacto. Você, lá na sua empresa, no Decisão Atacarejo, se essa consciência está implantada, são 600 pessoas. Aí você pega e multiplica isso por 4. Porque cada funcionário ali, em média, tem 4 pessoas na família. Né? O cônjuge, mais 2 filhos, ou o pai e a mãe e tal, tudo Sim. mais. Já virou 2.400 pessoas. Perfeito. Beleza. Aí você pega essas 2.400 pessoas e começa a pensar no relacionamento delas. Bom, daí eu não preciso mais falar como que essa conta... Como é que né? Então, às vezes, a gente acha que uma ação que ele vai fazer uma coisa pequena, né? Uma ação de conscientização, de um trabalho de treinamento, igual você falou, né, Felipe? Que é aí tangibilizando o que pode ser feito, claro. Né? Reciclando produtos dentro da empresa, reaproveitando, né, papelão, plástico, entre outras coisas, trocando a lâmpada, né, para a lâmpada de LED, que, né, a lâmpada incandescente para a lâmpada de LED, que é muito mais econômica, consome menos energia e dura Sim. muito mais. Né?
Desde a implantação do fotovoltaico, igual você falou, o aproveitamento de restos de alimento para biodigestão, por exemplo, tem várias coisas que podem ser feitas. Tem pequeno vazamento no vaso sanitário. Aquela torneirinha que fica gotejando, pingando ali, jogando água fora. Né? André, é impressionante a quantidade de água que se economiza quando a pessoa substitui a água direto no vaso sanitário por aquele tanque, a caixa acoplada com dois volumes, com 2 botões de acesso. Um são 3 litros, outros são 8. Nós temos uma diferença entre um acionamento e outro de 5 litros, né, para funcionalidades diferentes. Isso pode parecer pequeno, mas à medida que você se contabiliza isso é uma redução de impacto, de desperdício gigante. Né? Isso que você está falando, olha só, né, para poder dar um exemplo aqui. A gente vê isso hoje, todo mundo mudando, nas empresas, as novas construções. Mas a gente não vê, eu estou falando assim, porque eu nunca vi, nunca é muito porque eu já vi. Mas as pessoas não são treinadas e muitas vezes não tem ali uma informação disso. E a pessoa nem sabe. Perfeito. Para que existe aqueles 2 botões ali, e aí ela não faz certo. Aí ela aperta os dois achando que vai errar. Olha só, incrível essa sua leitura. Pois é, mas é uma coisa que parece... Treinamento. Entendeu? É treinamento. Tá vendo? E aí, muitas vezes, olha pra você ver como é que a gente é falso humilde muitas vezes. A gente parte do pressuposto que a pessoa sabe. E não. Deixa eu contar a coisa que aconteceu ontem. Isso é arrogante demais da nossa parte. Olha aqui, eu vou contar, vou pôr André na fogueira aqui. Mas vou pôr André na fogueira aqui por conta de ontem. Nosso prédio, eles colocaram lá, então tem, olha lá, ele já colocou a mão na cabeça. Desculpa, eu tô dando uma gargalhada que faz um clipe acontecer. Mas olha que ela vai arrumar comigo agora? Olha só, lá no nosso prédio, né, a gente mora num condomínio, então tem lá as salas, né, de lixo, né, que é apartamento, aí todo mundo desce e coloca. Então já tem um tempo que foram colocados no espaço da garagem os bolsões só para plástico e papel. Legal. Dessa parte de reciclagem. Ontem de manhã, tava a moça da limpeza lá e tal, aí o André saiu, diminuiu uma bolsa e tudo, e alguém do condomínio jogou o lixo normal lá. Esse aqui ficou bravo, entendeu? Achei que você ia falar mal de mim agora. Não, mas é justamente por conta disso. O André ficou muito bravo. Como que a pessoa faz isso e tal? Aí eu falei assim, André, será? Aí assim, né, vamos pensar, né, a pessoa boazinha aqui, né? Será que a pessoa sabe que ela atinou para isso? Às vezes é algum morador novo que não foi instruído, que não tem esse conhecimento, né? Sim, um colaborador novo. Então, assim, é por isso que precisa... Mas não era, não. Pelo volume não era, não. O que, ô Felipe? Não, e aí tem quem também vai fazer direto. Eu falo assim, infelizmente, a gente, no Brasil, a gente ainda tem muito problema de falta de educação. Demais. Né? Um problema absurdo de falta de educação. Se não fosse a falta de educação, a gente não teria toda a nossa Lagoa da Pampulha poluída, todos os rios poluídos, que a gente não ia jogar esgoto lá dentro, não ia jogar lixo na rua, não ia... Então a gente tem essa coisa. E no condomínio também tem isso, né? Por quê? Poxa, o síndico lá do nosso condomínio, um cara bacana pra caramba, dedicado, super cuidadoso. O que ele fez? Colocou lá bolsões pra gente colocar plástico, papelão para reciclagem. Essas duas coisas. Aquelas bags grandonas. Bags grandonas. E sim, tem o lixo orgânico, o quarto do lixo. Poxa, que eu vou falar para você, cada lixeira é do tamanho dessa mesa aqui. Entendeu? Que é enorme, né? E tem umas 4 ou 5 lá dentro. Então, quer dizer, essa sala aqui, um pouco maior. A nossa lá, 2 salas dessas, tranquilamente, em termos de tamanho. E aí o que acontece? O cara vai com o lixo na mão e com o reciclado e joga os dois no mesmo lugar, cara, entendeu? Então, e a pessoa que está fazendo isso, ela sabe o que está fazendo. Não vem falar comigo que não está vendo ali que aquilo ali é só para, né, para ser reciclado. Ele está vendo, né? Então, eu acho que assim, essa questão toda que a gente está trazendo aqui, ela, ao longo do tempo, é nossa obrigação, partindo de dentro das nossas empresas, a gente criar essa educação.
Porque uma hora dessa vai bater no filho de um cara desse que tá, de uma pessoa dessa, né, que eu não sei se é homem ou mulher e tal, que vai virar e falar assim, pô pai, pô mãe, não faz isso, tá errado. Vergonha alheia. Que vergonha alheia, né? Que é isso? Porque realmente é um problema de educação, né? E é muito interessante que a gente vê algumas coisas que, por exemplo, se a pessoa chega num lugar que está limpo, ela não suja. Mas se ela chega num lugar que está sujo, ela vai mais um. Mais um, né? Mais Já um. tá mesmo. E aí, olha que o comportamento dela não é dela, é comportamento de bando, né? É uma coisa assim que é muito interessante. Então, por isso que eu falei que não é um só, porque pelo volume lá, quando você olha, você fala assim, pô, não tem um só fazendo, porque não ia dar para, né, um final de semana. Sempre, né, que o ambiente sempre vence. Né? O ambiente, infelizmente, o ambiente sempre vence. Né? Mas é verdade. Isso aí, inclusive, é um tema a ser trabalhado. Né? Sim. Cuidar do ambiente é fundamental. Tem um estudo, né, Felipe? Você já ouviu falar das janelas quebradas? Não. Cara, foi uma universidade, agora eu não sei exatamente qual foi. A gente, depois pesquisando na internet, pesquisa lá, teoria das janelas quebradas, você que está nos ouvindo aqui vai descobrir qual foi a universidade americana que fez. Mas o estudo foi o seguinte, os caras pegaram 2 carros e colocaram os 2 carros em bairros diferentes de Nova York. Um foi colocado lá no Bronx e o outro foi colocado ali em New Jersey, ali, que está logo depois da ponte. Ali. Uma semana depois, o do Bronx só estava a carcaça do carro. E o de New Jersey estava intacto. Entendi. Aí eles falaram assim, poxa vida, será que a população desses 2 bairros é tão diferente assim, que ao ponto de que a diferença de uma ponte muda tanto? Esse que está num bairro mais, né, gente mais simples, foi imediatamente depredado e o outro... Aí o que eles fizeram? Eles foram lá e quebraram a janela do carro que estava lá em New Jersey. Uma semana depois, só estava carcaça. Então, o que acontece? O comportamento é o mesmo. O estímulo foi diferente. Perfeito. Né? O estímulo daqui, do Bronx, que eles estudaram, foi assim, necessidade. O do outro foi oportunidade. Sensacional. Olha que coisa louca, né? Sensacional. Então, você vê, quebrou, ninguém mexeu, esse carro está sem dono, está abandonado aí vamos roubar a roda, vamos roubar a rádio, o indicador, quebrou o vidro, tem indicador de desleixo, de desleixação, então... Vamos aproveitar a onda. Nós temos bem essa cultura introjetada aqui no Brasil, né? Infelizmente. E aí, olha para você ver, voltando a esse tema aí do caso do condomínio. No próprio condomínio onde eu moro, né, foi feito um trabalho, né, de reciclagem. Então nós investimos em lixeiras coloridas, né, semafóricas, criando os POPs, né, os procedimentos operacionais, indicando, porque exatamente no nosso prédio os moradores colocam o lixo em determinada área e depois tem o colaborador que recolhe e direciona esse lixo. Então muitos moradores acompanhavam esse processo e sempre deu muito certo, até um morador perceber que quando o lixo era recolhido do condomínio, ele era colocado todo no mesmo caminhão e ia para um aterro sanitário. Sim. Então todo esse trabalho que foi feito no condomínio se perdeu ali da porta para fora. Se perdeu assim, entre aspas, porque a continuidade disso gera a educação. Sim. E basta que nós tenhamos a nossa educação. O problema é que eu vejo que nós precisamos quebrar um pouco na nossa cultura, e fica aqui o convite dessa autoobservação, é deixar de esperar que o outro faça para eu fazer. Sim. Né? Então não espere que o outro faça para você fazer. Faça o que você puder fazer, o que você conseguir fazer, mas faça algo positivo. E olha, tem gente que fala que quem faz caridade faz de graça e não quer aparecer. Não, nós estamos falando de um país onde nós precisamos dar exemplos. Sim. Então quando você faz uma coisa boa, mostre o que você fez, cara. Entende? Porque, não vou mostrar não porque eu vou ficar aparecendo. Apareça.
Então vai mostrar aparecer o que mesmo. você tá Se é fazendo. uma coisa boa, mostra para as Vai pessoas. inspirar, cara. né, Felipe? Outras pessoas Não, também. você quer ver um negócio? Eu tenho uma marca que essa que você está usando, chama Reserva. Reserva. Que eu sou apaixonado por essa marca. E eles têm uma campanha que está no site deles, inclusive, de anos. Marca eles aí hoje na publicação, para eles verem esse conteúdo legal. Não é? Porque é o 1P4P, né? 1P4P, o 5P. O 5P. 5P. Ah, é 1P, 4P ou 5P? É 1P, 5P, 1P4P. O que significa isso? Essa camisa sua virou 5 pratos de comida. Perfeito. A calça que eu estou usando virou 5 pratos de comida, que é da mesma marca. Você olhou para mim, mas não estou com nada da Você marca. hoje não está não. Mas, então, o que acontece? É uma marca que, num espaço de 10, 15 anos, ela foi do zero a ser uma potência no mercado brasileiro. Por quê? Foi a primeira que foi lá e colocou no seu ticket de compra qual que era o valor que você estava pagando de imposto e qual que era o valor da peça. Transparência. Então você olhava para aquilo e falou, putz, Conceito de governança. Governança. Aí nós vamos pro G, vamos aproveitar e Nós não vamos pro G. chegamos nele ainda, né? Pra Aí gente você chegar fala lá. assim, putz, eu estou comprando uma camisa aqui de R$100, um exemplo, e dessa camisa de R$100 eu estou pagando R$35 de imposto. Né? Ou seja, a camisa em si é 65 Parte do lucro pratos. operacional, antes do lucro líquido, ele ainda está Ainda compartilhando tá dando 5 5 pratos de comida. Aí é que vem a história. Você acha que esse cara está fazendo isso porque ele é o bonzinho? Ele é bom. Bonzinho não. Mas não é, o conceito não é ser bonzinho, né, Mas cara? ser bom. Ser bom. Porque ele está exatamente utilizando essa temática da população ser necessitária desse insumo alimento básico, porque o povo brasileiro tem fome. Nós somos um povo de necessidades imediatas. Quem tem fome tem pressa. Sim. Então, e é fato que tem gente passando fome. Então, ele faz essa ação, e ele também trouxe lá o jurídico nessa ação dele, Sim. que promoveu também uma redução fiscal por essa ação. Tem uma rede de ações que vão fazer. Agora, se ele fica calado, ele ia ganhar essa notoriedade? Não ia. Se ele não mostrasse que faz tudo isso, você estaria aqui compartilhando conosco a sua experiência da marca? Não estaria. Então é fato que ele aumenta a venda, porque essas ações nos tocam. Porque a pergunta provocativa é que eu sei que nós três somos pessoas muito ativas para a sociedade do entorno, mas você que está aí escutando, qual foi a última vez que você doou 5 pratos de comida? Sim. De livre e espontânea vontade. Eu falo. É só pensar nisso. Pode estar tendo benefícios fiscais, tributários, pode estar tendo benefício de um ganho maior, ok? Mas ele está fazendo. Ele está fazendo. Ele está Gente, fazendo. E a última vez que eu Precisa olhei... mostrar que está fazendo. E a última vez que eu olhei no site inspirado. lá, tem um site com um contador. Aí, ó. Cara, incrível. Eram mais de 5 milhões de pratos doados já num determinado período de tempo. Faz a diferença. Cara, pô, faz diferença. Faz Faz. absurdamente. Demais. Né? Então, é o exemplo. É a coisa do exemplo que você está falando. Ele está tendo o benefício dele. Cara, eu, sinceramente, se tiver 2 lojas assim, com uma do lado da outra, eu vou dar preferência por conta do... Fica calma, meu amor. Não vou derrubar a marca. Não, mas você tá com a mão assim, vai tampar o Felipe. Tampar o Felipe aqui? Não tá adianta. Sim. Os meninos cortam lá e dica. Depois o Alex vai ficar rachando de rir da gente aqui. Isso aqui eu não estou tomando nenhuma, hein? Não, até precisando. Precisando fazer um EVEX Já Cast. fui convidada, tô esperando marcar. Vamos fazer um EVEX Cast com a cervejinha. Drink Food. Né? EVEX Cast Food Drink. Food Drink. Nossa, né? sabe, O Felipe cozinha, a gente leva a bebida, a cerveja, o vinho e tal, tudo mais. E a gente faz um... Podemos fazer um Você sabe o desse. que eu estava fazendo lá em casa na época da pandemia? Eu fiquei responsável porque a gente teve que dispensar a nossa empregada, né? 60 dias, né? Ela ficou um tempo né? que é aquela coisa de cuidado mesmo, né? Eu falei com a Valéria, falei assim, a louça é minha, né? A louça é minha. Aí eu criei o Live Louça.
Live louça. Live louça. Eu pegava meu celular, colocava na janela da cozinha, ia lavando louça e conversando com a galera, cara. E é terapêutico lavar louça. Nossa, como é? Deixa eu te dar um assunto sobre isso. Olha pra você ver. Tem uma empresa... E dá pra fazer SG lavando louça, tá? Demais. Não é pouco. É esse caso que eu ia contar. Não vou falar o nome da empresa, mas tem uma empresa fazendo um trabalho muito legal, onde ela criou um detergente numa folha. Então é uma folha de detergente sólida, que você dilui ela em 500 ml de água. E aí eu resolvi testar o produto e achei ele sensacional no seu resultado final, enquanto uma pessoa que usa esse produto faz a diferença na cozinha. Mas o mais legal desse conceito refil é porque a maior marca líder no Brasil de detergente, ela gera 250 milhões de embalagens plásticas no final do ano. Cara, esse montante é gigante. Não estou falando de uma marca. Nós temos centenas. Então, uma marca deixa uma pegada ambiental de 250 milhões de frascos de plástico que podem ser substituídos com elementos dessa forma. Eu não preciso comprar mais o plástico, eu compro uma caixinha de papelão que também pode ser biodegradável, que vem lá dentro 5 litros de detergente em 10 pedacinhos de folha. Olha que legal. Sabe? Isso é muito bacana. Então tem que mostrar. Sim. Uma empresa dessa, ela precisa de um investimento, ela precisa de um incentivo fiscal, ela precisa de holofotes em cima dela. Sim. Entende? Porque existe do outro lado as grandes marcas que vão fazer barreiras de entradas. Sim. Né? Porque tudo é muito Já bonito, tem tudo outras é muito legal, nessa mas se mesma- o dividendo diminuir, o trabalho é Já errado. tem outras nessa mesma linha, vendendo, por exemplo, lava-roupa concentrado, que você leva uma embalagem para casa e faz Faz a 5, diluição, 10, cresce. 15 litros daquilo ali. Exato. Ao invés de você comprar Você vai aproveitando. 5, né? 10 embalagens daquela, Já você diminui, compra já uma, diminui. já diminuiu. Exato. Já diminuiu. Aí né? vem a pessoa e fala, mas a empresa ela teve que aumentar na sua formulação química produtos que são mais danosos à natureza. Gente, vamos com calma e vamos entender que é um passo de cada Não vez. dá pra querer fazer tudo de uma Vamos vez. ver o copo Se mais você cheio fizer um em cada ação pequeno, que né? foi feita. Sim. Se você fizer um pequeno passo, já está fazendo alguma coisa. Porque né? o pessimista ele é campeão em achar defeito em tudo, né, cara? Sim. Inclusive eu chamo o pessimista de preguiçoso. E esse camarada, eu hoje meio que ignoro esse tipo de Eu tive um diretor par meu de banco, que foi meu par, mas ele era só 40 anos mais velho que eu na época, Entendi. né? Muito mais experiente, Um por old sinal, par. né? Um old par. Mano, o de pai não é bom isso, hein? Vocês são Gente, o negócio já tá querendo tomar um. vai fazer Vou te backstage com falar, o chefe cara. de cozinha dá isso. Minha né? O boca cara virou um especial. brejo nesse momento. Mas o que eu ia falar é que todo pessimista está certo no longo prazo. Certo no longo prazo? Todo mundo vai morrer, toda empresa vai fechar um dia, Vai entendeu? O pessimista. Pessimista do gerúndio, né, cara? Esse cara é foda. Funciona, no fundo funciona, pensa bem. E esse é um negócio que a gente precisa de vencer mesmo. Existe hoje na sociedade, e a tecnologia ela está aí nos ajudando, mas ao mesmo tempo ela nos deixa míope muitas vezes com a quantidade de informação que nos é entregue. Sim. E nem tudo é importante, nem tudo é praticável naquele momento, e a gente precisa de filtros para que a gente não fique míope, né? Nem Sim. imediatistas demais, né? E nem depositante de nossas ações nas costas de outras pessoas. Sim. Né? Porque se tem uma coisa fácil é terceirizar o problema. Com certeza, o problema é meu para onde eu quiser. Exatamente. Não é assim? Exato. Agora, essa questão climática, essa questão do ESG, né? Ela é para todos. E eu acho que é importante o tema, Sim. e ele está hoje dentro das empresas, porque é uma forma da gente torná-lo mais democrático. Se fosse, por exemplo, para mostrar a diferença de um produto popular e de um produto democrático, é como se a gente trabalhasse as informações que são inteligentes, né? Um produto popular ou uma informação popular, ela tem valor pequeno, né? Você vai em cima de um preço baixo. Uhum. Mas
uma informação democrática, ou um produto democrático, é ele estar disponível em muitos lugares para as pessoas. Então esse é um tema que eu acho que nós precisamos levá-lo com mais continuidade. E dentro de ESG, fica aqui até a dica para vocês, e eu me coloco à disposição, né, caso vocês ouvintes nos aprovem, que é o desmembramento desses assuntos, Sim. inclusive, de acordo com a curiosidade do ouvinte aí, ele trazer perguntas e questionamentos para vocês, e a gente continuar nessas temáticas, porque esse é um processo de curva longa, Sim. educacional, a gente precisa educar por meio desses. E nós somos pessoas que nascemos para outros, né? Vocês dois e eu nascemos para servir. Esse EVEX Cashing é mais um produto, né, que é o transbordamento do conhecimento de vocês para as pessoas, né? Sim. Que por do meio nosso, do... né? Do nosso. Mas é o network de vocês, e essa Sim. iniciativa tão positiva que traz pessoas como eu e outras muito mais legais para vir aqui falar de assuntos diversos e que são úteis e aplicáveis Sim. na vida de quem consome vocês aqui neste produto e serviço. Então, parabéns por essa iniciativa, porque precisamos de mais EVEX Castings assim, levando conhecimentos que vão fazer a diferença para quem escuta. Aqui não tem a receita de bolo nenhum, né? Mas tem aqui um bate-papo leve com indicações de pequenos plantar comportamentos. sementinha, né, Felipe? Começar, né, a falar sobre Pois é, agora eu estou aqui Sim. só conseguindo. Nós falamos da letra G e não entramos nela. A gente precisa trazer, a G aqui, que é a governança. Exatamente. Né? Governança é outro assunto que o pequeno e o médio empresário acha que é coisa de empresa grande, multinacional e grandes conglomerados. E, na verdade, não é nada disso. Nada disso. Né? A governança, né, Felipe, ela, assim, trazendo por prático, né? Sim. É o cara comprar tudo com nota, emitir tudo com nota, ter todas as atenções ligadas às políticas corretas de recursos humanos. Exatamente. Né? O que mais que entra nessa história? Toda essa parte fiscal, essa parte de transparência, essa parte de comunicação, essa parte de legitimação, tudo isso está dentro do G. Eu até concordo com uma teoria de alguns autores que falam que o G deveria vir primeiro, porque sem o G nós não conseguimos atingir o S e a gente não consegue resultado no E, sabe? É porque o G pressupõe ética, pressupõe retidão, pressupõe transparência, né? Pressupõe várias coisas que sem elas você não consegue evoluir pro resto. E aí fica uma dica prática, né, e oportuna dentro de um momento de crise para quem nos escuta, que é: toda empresa precisa de ter o seu manual de ética e boas práticas, independente da atividade que ela exerce e do tamanho. Por quê? Imagina que as regras, ela compreende parte da cultura dos empreendedores, mas não são os empreendedores. Eu falo isso porque na minha empresa é assim. A gente tem as regras, tem regras que elas nem têm valor legal, mas elas têm valor moral e ético para nós. E elas não são negociáveis lá dentro. Então, quando a pessoa chega para fazer parte da corporação, se caso ela não concorde ou não esteja de acordo, tá tudo bem, ela só não vai ser... Só não vai entrar. Mas a regra está escrita antes. Sim. Ela não tem que negociar comigo, porque a regra é maior do que eu, que sou dono da empresa. Ela é feita para me blindar, inclusive, para blindar a empresa e blindar o colaborador. Por quê? Sim. Porque tem uma cultura, tem um valor, tem uma missão. Isso pode ser editável o tempo inteiro. A minha opinião não é para ser editável, porque a minha opinião é cheia de emoção, ela é cheia de interesses, né, que vão muitas vezes ser diversos da própria empresa. Do que precisa, né? Por causa de uma pontualidade. Agora, as regras, elas são importantes de ter, e eu tenho a convicção de que a maioria das empresas que hoje nos escutam, e falo isso com todo respeito, vocês não estão com as regras claras, bem definidas, né, na maioria dos casos, óbvio, para receber os colaboradores, não ficar vendido para a sua própria mão de obra, para o seu time de colaboradores. Então, isso é governança. Né? No caso da minha especialidade, que é o mundo do alimentos e bebidas, do food service, ficha técnica é um grande exemplo, porque uma balança é a mola mestra do meu negócio. Então, uma balança, para ela funcionar, né, eu tenho que ter um padrão de comunicação, elementos que conversem num processo onde a balança faz parte
e ela vai aferir aquilo ali para mim, se está naquelas nas partes, nas medidas corretas, nas suas proporções. Que usou uma palavra chique, gaguejei. É aquele nas suas negócio. proporções. Então, são coisas simples, Sim. sabe? Que Eu falo, chegar, precisa hora de de sair, ter. uso o celular, uniforme. Eu falo, minha empresa, minhas regras, primeira coisa. É claro. Né? É lógico que a gente vai tentar, né? Eu falo de tentar mesmo, porque nem sempre as regras que a gente coloca como empresário, muitas vezes ou não são as ideais, mas é aquelas ali que você colocou. Exato. Né? Exato. E para poder ter, eu aprendi isso muito com meu pai, né? Meu pai é contador também, Uau. Então isso vem, né, Felipe, ele falando. Ele fala, gente, se tem uma norma, se tem uma regra, pode não estar certa, mas é para ser cumprida até que a gente mude. Exatamente. Entendeu? Segue a regra. E é isso, segue a regra. Segue a regra, porque ela é maior, ela está escrita, ela está Eu acho legal quando a gente fala de negócio de regra, porque todos nós aqui, brasileiros, a gente é juiz de futebol, né? Sim. Todos nós somos. Imagina um futebol sem regra, cara. Pois é. Entendeu? Então por que não vai ter regra dentro da sua empresa? Radiadores. Cara, ia só voadora, né? Cara? Ia ser... Imagina, dedo no olho. Inclusive a gente vê muita evolução disso. Teve um tempo atrás que eu peguei, eu tenho uma coleção de Copas do Mundo lá em casa. E fui pegando desde o início ali, aí quando fui ver a de 70, né, que é muito bacana. Rapaz, os caras, do pescoço para baixo era bola, meu amigo. Do pescoço para baixo era bola. Então, assim, o futebol mudou muito, evoluiu muito nessa questão, né, de regras. Hoje, o ser humano, né, é para ser preservado. Então, se a pessoa sofre uma agressão, é expulso. Eu acho que tem possibilidade agora, tá até mais difícil do juiz errar, né, porque o VAR está ali para ajudar. Mas eu falo o seguinte: se não tem regra, você vira uma anarquia, né? Cada um faz o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, e aí vira uma anarquia. E a regra, eu falo que a regra é libertadora, porque ela põe todo mundo igual. É isso. Entendeu? Ela coloca todo mundo igual. Cara, nós vamos jogar bola? Nós vamos jogar dentro da regra. Nós vamos para dentro da empresa, vamos trabalhar dentro da regra. E liberta isso. E se alguém não quer seguir aquela regra e tal, tudo bem. Está no lugar errado e está tudo bem. Perfeito. Tá tudo Mas bem. se a regra está escrita e ela está de comum acordo, eu até posso chamar de óbvio, porque nós três assinamos esse comum acordo sobre ela. Então, a discordância faz com que a pessoa saia fora sem que isso se torne pessoal. Sim. E aí, aproveitando essa deixa que você deu, porque eu gosto muito de provocar sobre essas duas palavras, e eu sou um brasileiro bairrista, tenho honra de ser brasileiro, amo o meu país e quero que ele seja... Eu acredito que o Brasil é o celeiro futuro do planeta Terra. Sim. Mas nós precisamos vencer um hábito que é o da conivência e da conveniência. Sim. E esse é o grande câncer. Por isso que regra é um elemento que o brasileiro tem dificuldade de cumprir. Sim. Porque nós somos muito flexíveis, queremos flexibilizar tudo de acordo com o nosso senso de humor ou o nosso interesse imediato. E a regra ela liberta é por isso, porque tem coisas que não são para ser negociáveis. Sim, né? são inegociáveis. São inegociáveis. E então a regra, né, o compliance, a governança, ela vem para exatamente criar uma diretriz, um horizonte a ser seguido, parâmetros a serem medidos, para que a gente possa corrigir, né, o nosso vetor. Você quer ver? Vamos pegar um negócio muito simples aqui, né? Um empresário, ele quer que o funcionário dele seja correto, Sim. seja honesto, seja uma pessoa que vai ali respeitar a propriedade dele. Aí ele vai e vende sem nota. Ok? O que ele está dizendo para o funcionário dele? Isso aí. Aí ele vai exigir o que do funcionário dele? É simples assim. É simples assim. É simples É simples assim. A gente já fez muita merda. Você, cara, chegava na praia, comprava aquele monte de DVD pirata, e aí vira pro seu filho e fala com ele não que... compre DVD não, pirata. sabe? Não seja... pode falsificar, não pode falsificar, não pode... Sabe? Então, assim, a gente tem realmente essa coisa... Uma vez, né, Valéria, nós fomos para um congresso em São Paulo, e a Valéria gravou uma frase
que ela nunca mais esqueceu e fica repetindo ela, que Então, começa diariamente. Como é que é? Tudo bem, se me convém. Tudo bem se me convém. É simples assim. Simples. Agora, olha. Então, mas não é, né? O fato é... E é bíblico, inclusive, né? Se for pensar bem. Nossa. Posso tudo, mas nem tudo me convém, né? Não é? E aí é aquela coisa que é o seguinte, quando eu falei da questão do ESG da porta para dentro e da porta para fora, para mim tem o da porta para fora. Não sei se você falou que não tinha, mas acho que sim. Tinha. Tem o da porta para fora. O da porta para fora é quando eu levo para a sociedade, né, esse retorno. Porque se eu estou fazendo tudo na minha governança, tudo de maneira correta, eu, querendo ou não, a gente está gerando riqueza para a sociedade. Sim. Porque o imposto é para isso, né? O imposto é para isso. Eu falo que é o seguinte, eu não tenho preocupação em pagar imposto. Aliás, eu queria pagar muito imposto. Eu também. Entendeu? Eu queria pagar muito Não imposto. ligo. Que Por significa quê? que nós estamos faturando. Significa que a gente está faturando, significa que estamos sendo competentes. Porque Exatamente. se você é um empresário que consegue ter resultado pagando 100% dos impostos, você é um empresário competente. Porque se você precisa sonegar, é incompetente. Exatamente. Beleza? Ou desvio de caráter. Beleza, Esse tá pacificado esse ponto, ok? Então eu estou gerando riqueza para a sociedade, né? Eu estou contribuindo para a sociedade. E tem outra coisa, nessa história de ESG, né, para a gente poder seguir e ter a cadeia funcionando, eu vou precisar exigir também que o meu fornecedor que está me vendendo também seja da mesma forma. Ótimo. E que ele tenha os cuidados que eu estou tendo, né? Então isso começa a se reverberar. Por exemplo, eu escutei uma determinada propaganda outro dia de uma grande marca de proteína animal falando que em determinado tempo todos os fornecedores dele vão ter que ser carbono zero. Legal. Então você começa a ver o movimento da porteira para fora, o cara começar a trabalhar, né? É porque o da porteira para fora vai validar o da porteira para dentro. Sim. Né? Porque não adianta nada essa empresa ela se comprometer com uma agenda complexa, ela fazer tudo bonitinho da porta para dentro, mas ela não lastreia isso da porta para fora. Sim. Então, ela só fez metade do trabalho. Então, aquela certificação também, ela só metade. Para quem nos escuta, tem um site que é interessante, que é o do pactoglobal.org, né? .com apenas, não sei, verifica aí, onde tem todas as empresas que já aderiram, né, estão no processo de adesão desse Pacto Global de Redução, né, de Impacto Climático. Sim. Então vale a pena ver, porque todas são obrigadas a criar informes sobre as suas ações, e isso está lá na linha de valorização delas, porque é o canal que nós, por exemplo, quando formos investir, vamos averiguar em que status essa empresa está, que maturidade ela se encontra nesse compromisso. Então, eu acho que vale a pena demais, porque é um caminho sem fim, e o que você falou envolve diretamente a sociedade, a governança. Sem ela, nós não conseguimos medir as evoluções, nós não conseguimos engajar as pessoas, não conseguimos realmente fazer essa calibração necessária da força que é necessária em cada ação, porque cada um aqui vai ter na sua condição empresarial um impacto diferente, uma necessidade estratégica diferente sobre o seu produto que você tem. Aqui, por exemplo, o seu maior impacto é energia elétrica. Então, né, na minha atividade eu tenho energia elétrica e tenho muito resíduo orgânico. Então, tem gás. Você tem um gás, exatamente. Então, para cada um deles, hoje eu tenho elementos que produzem esses gases de efeito estufa, e para cada um desses problemas eu vou ter soluções diferentes que o mercado já me oferece ou não, né? Então a pegada é exatamente essa. Tem uma pessoa que fala que essas são as novas ISOs de antigamente, dos anos 2000, né? A diferença é que em função da tecnologia, da comunicação, da própria globalização, né? A gente consegue hoje investir em empresas que estão do outro lado do planeta,
acessando via computador diretamente da sua conta para a conta dela. Só que hoje, na hora de você fazer essa decisão, você vê quanto de gás de efeito estufa essa empresa gera, como é que é a relação dela com os colaboradores, né? Como é que são as políticas sociais dessa empresa, né? Então, a gente começa a preocupar com isso. E aí tem um caso que, quando eu falo, que veio na minha cabeça, muito legal, que é de uma fábrica de chocolate que é instalada em Nova Lima, uma fábrica de chocolate aqui de Minas que não tem tradição. Mas o que essa empresa fez? Ela foi na Bahia, ela identificou 4 fornecedores, 4 produtores de cacau, na realidade. Foi lá e fez um trabalho social com eles que foi: vamos melhorar a sua produção, mas você precisa de colocar as mulheres para trabalhar na parte de fermentação da castanha, do cacau. Os homens ficam cuidando do cacauzeiro, da colheita, do cultivo. As mulheres cuidam desse manejo mais delicado. E as crianças obrigatoriamente têm que estar inscritas na escola pública ali. Qual que é a contrapartida deste engajamento? Eles pagam 25% a mais do que se eles vendessem o seu cacau para a cooperativa. Então, isso é uma ação muito legal. Agora, o que eles ganham? O que a empresa, fábrica de chocolate, ganha com isso? Um chocolate de origem. Ela consegue trazer para a experiência do consumidor final esse trabalho de ESG que ela fez com esse microecossistema dela. Então, ela consegue uma castanha com uma qualidade melhor. Porque está mais bem cuidada, traz isso para cá, para a fábrica, ela faz a torra, que é uma curva matemática. Mas o interessante é, ela pega 4 fazendas com 4 características de grãos diferentes, consegue ter numa mesma receita 4 chocolates com nuances diferentes. Então ela cria uma identidade geográfica, sabe? Ela traz uma memória gustativa, uma origem, um valor agregado para o produto, onde por este conceito e esta ação, ele deixou de ser um commodities. Ele já tem um chocolate comum e é um chocolate super diferenciado. Exatamente. E que o consumidor que percebe já isso paga mais. E uma coisa virou um presente, virou sempre uma experiência. Uma coisa interessante é o seguinte: nós tivemos aqui uma outra convidada muito bacana conosco, a Rafa Rossi, falando sobre valuation, sobre M&A, compra e venda de empresas. E uma coisa que a gente trouxe aqui é que é o seguinte: uma empresa com governança corporativa implantada, ela sobe de 20% a 30% o valor de mercado. Por conta da transparência, porque ela realmente está diferente ali do padrão. Que era aquilo que eu ia falar antes. Esse tanto de conteúdo que a gente acessa, a gente já perde um pouco a referência do que é verdade. Sim. O que é verdade? Sim. Né? Então, assim, se eu não tenho métricas, se eu não conseguir verificar... E essa é uma medida super importante, né? Demais da conta. E por mais que eu falo, né? Às vezes você não tem as métricas, não tem a informação, mas a gente tem o feeling também, né, Felipe? Opa. Que a gente vê, né? Quando é verdade. Sim. E quando também a empresa está fazendo só ali da boca para fora, de fachada, isso não é sustentável também. Não é. Ela vai tropeçar na própria terra. Vai tropeçar é o que você falou, né? Não é na montanha, o na consumidor, ele vai, como se diz hoje, cancelar essa empresa. Sim. Porque ele não vai suportar essa mentira, porque é uma mentira que vai frustrá-lo demais, porque ele acredita que essa empresa está fazendo algo que ele deveria fazer e não faz. Sim. Né? E isso me lembrou uma coisa dentro de governança, e eu acho que até não tem problema falar que o Cláudio Cerqueira, que é o presidente do conselho do Grupo São Marcos, né, dos laboratórios, quando eles começaram a ter um grande avanço e compraram outros laboratórios e carteiras de cliente, a marca ficou forte. Uma vez ele foi entrevistado, eu assisti a entrevista e perguntaram a que ele atribuía esse êxito todo. Ele falou que o primeiro de todos era a licitude dos seus dirigentes. Olha só. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Licitude dos dirigentes. A gente é amigo pessoal, depois eu cheguei para ele e falei assim: claro, me explica um pouco mais o que você quis dizer, porque para mim, você falou um tanto de coisa nessas duas palavras, mas eu entendi pouco. E ele falou assim: Felipe, a licitude dos meus diretores são coisas como do tipo, para mim é inaceitável que ele jogue um papel na rua. É inaceitável que ele fale ao telefone dirigindo. Porque se ele não consegue ter licitude em pequenos comportamentos,
não serão nas grandes decisões da minha empresa. Então, esse ser humano tem que ser diferente. A competência eu já comprei dele, mas eu quero saber se esse cara é diferente. Porque é fato, a gente contrata pelas competências e rompe as relações por questões comportamentais. Né? E aquilo me tocou muito fortemente, de uma forma mais madura que de outras vezes que eu havia escutado isso. Porque eu vi na prática e escutei dele de uma escolha que ele fez na vida, né? Enquanto gestor. Porque ele não era assim 10 anos antes, nem 5 anos antes. Mas era um processo dessa transformação. Até que quando ele conseguiu cobrar isso dos seus colaboradores, porque ele já estava, ele já se transformou nesse ser. Sim. Então, isso para mim fez um sentido enorme, ao ponto de... E aí, né, já que nós estamos num papo aberto, pô, outro dia eu me peguei com essa vergonha. Quando eu vi, eu chupei uma bala e joguei o papel no chão, cara. Eu parei e falei, não, eu tenho que ser o meu discurso. Sabe, voltei e peguei e botei no bolso. Você não fala aqui, Felipe, sabe? A gente fechando aqui, caminhando pro final, e a gente já tá com 1h25 minutos de bate-papo. A gente sempre fala, a edição hoje vai ter trabalho, hein? Vai bom demais. Se deixar, nós vamos ficar aqui até 7 horas. Vamos ligar pro Tele. Traz pro Tele e entrega aí. Liga lá pro Zé Deli. Mas é isso, né? A gente sempre fala aqui, quando a gente fala, né, que o nosso lema do EVEX é cuidar dos empresários e das suas empresas. Porque para poder ter uma empresa melhor, o empresário ele precisa ser uma pessoa melhor. Sem dúvida. Né? E ele começa por essas ações, por essa clareza, por trazer essa transparência primeiro para ele, porque aí ele vai conseguir ser um líder e um empresário capaz de levar isso de cima para baixo, igual a gente falou lá. E a sociedade vai reconhecer, né? O consumidor vai reconhecer e o número vai corresponder a essa mudança. Né? E quanto mais ele cresce, quanto mais ele ganha, ele está crescendo a empresa dele, ele está colaborando, né? O maior número de colaboradores, são mais pessoas ali partilhando isso. Né? Exato. E por esse motivo, para finalizar, que eu vejo que as empresas são as grandes responsáveis por essa mudança com a sociedade em geral, não o poder público. Sim. Porque dentro das empresas tem uma coisa chamada performance. Se você não performar, você é desligado. Enquanto o nosso sistema público não tem a cobrança da performance pessoal. Você não precisa ser um ser humano melhor. Sim. Você não precisa trazer resultado melhor. O seu está pago. E pago exatamente por nós. Que estamos aqui nessa peleia de desenvolvimento de aprendizados continuados para ter resultados positivos. Então eu acho que somos realmente as empresas que vão poder inspirar as pessoas no processo de educação continuada a serem exemplos para os demais. E assim bacana, Felipe, assim, né? Foi muito bom, um bate-papo super bacana, né, André? É sempre um prazer, né? Nossas conversas. Bom demais. Né? Em breve vamos marcar de novo, vamos falar aqui. Hoje, como a gente falou aqui, foi só plantar uma sementinha, começar a falar também desse tema, né, André, aqui no EVEX. E é isso. A gente gostaria de te agradecer muito pela presença, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, né, gravando. Eu fico feliz demais da conta de estar aqui. Filipão, e tem o seguinte, momento jabá, cara. Sabe qual que é o momento jabá? Momento jabá? Momento jabá. Momento jabá é o momento de você falar para a nossa audiência, né, sobre o seu trabalho, sobre como podem entrar em contato com você. Legal. Fica à vontade, meu amigo. Abre o canal para você. Vou então fazer o meu jabazinho rápido, né? Mas então a Cozinha Vitrine é a nossa empresa, é uma marca e ela tem 5 serviços, né? Desde conhecimento de alimentos e bebidas debaixo dessa marca. E aí a gente faz um trabalho de consultoria que é toda a mentorização dos negócios que envolvem alimentos e bebidas. Então a gente trabalha com empresas nascentes e com empresas que estão em desenvolvimento, numa reforma de cardápio, numa análise de custo de mercadoria vendida, né? Tem todo um trabalho de treinamento para as pessoas. Todas essas ações são vestíveis, né? Elas são de acordo com a demanda que nos chega até nós. A Cozinha Vitrine também tem a parte do buffet, que é um buffet construído com o nosso cliente, então nós não temos um cardápio fixo. A gente desenvolve isso de acordo com a experiência que ele quer promover nesse evento, nessa ação, e é muito, muito, muito legal. Nós temos uma linha de treinamento interessante, corporativa, que é o Cozinha Educativa, onde nós utilizamos a cozinha como um pano de fundo para poder falar de soft skills. Então, essa parte de gestão do tempo, planejamento estratégico, comunicação assertiva, inovação,
criatividade, todos esses elementos a gente consegue ilustrar numa atividade de cozinha, numa vivência de cozinha e extrair, né, das pessoas que estão conosco melhores resultados ali, um trabalho de observação. Então é um trabalho de desenvolvimento emocional e profissional ali daquela pessoa. E agora nós estamos com uma spin-off dentro da Cozinha Vitrine, que é uma marca nova, que é a Zedek Alimentos de Raiz. Inclusive gostaria muito que vocês experimentassem e dessem para nós um feedback. Ou vocês vão receber um quiz de perguntas sobre a experiência primeira com o produto. E a gente está lançando um creme de inhame tipo requeijão. Esse produto ele já é uma materialidade, ele é uma materialização do conceito ESG no que a gente acredita. Então, ele é um plant-based, é totalmente um produto à base de produtos naturais, né? Onde tem como os dois principais elementos o inhame e o óleo de coco, trazendo muita nobreza para esse produto. E a embalagem dele é uma embalagem biodegradável, com uma tecnologia nova da fábrica de papéis, onde quando você descarta essa embalagem, ela em até 90 dias ela se decompõe na natureza. E a característica do produto em si, que está muito mais no conceito, ele é sem glúten, sem lactose, né, para atender a necessidade de uma sociedade que vem adoecendo pelos excessos que a gente consome. Então é uma oportunidade, porque a gente acredita num estilo de alimentação mais saudável e a gente quer ofertar para as pessoas esse caminho, né, essa possibilidade criativa. Então é isso aí. Gostaria muito da opinião de vocês. Tem aí na geladeirinha para vocês. A gente vai experimentar. Nós vamos experimentar, com certeza. Vamos dar um feedback lá para você. Isso é importante. E podem contar conosco aí nas redes sociais. Então você pode acompanhar o trabalho um pouco mais poético do Felipe Leroy, no @FelipeLeroy, né, do Leroy Merlin, mas não é o Leroy Merlin, é o Felipe Leroy, com Y no final. É o trabalho no Instagram da Cozinha Vitrine, né, que também tem umas coisas bem interessantes sobre a nossa jornada ao longo dos anos, e a nova rede social que está surgindo, que é da Zedek Alimentos de Raiz, e que inclusive na partir da semana que vem a gente entra numa maratona de vídeos, onde a gente vai construir agora vários vídeos de receitas e entrevistas com especialistas de saúde, para que a gente possa construir essa reputação, essa notoriedade e gerar para o consumidor uma base de referência para substituição. Porque esse produto é sugerindo às pessoas substituir o requeijão à base da lactose, o creme de leite, a maionese. E para que você que escuta aí possa entender melhor, você vai lá no canal e vai aprender como é que usa o creme de inhame na substituição da sua dieta. E é esse aí, jabazão. Mas é isso aí, né? Jabazão. Gente, prazer enorme ter você conosco aqui, viu? Obrigado, querido amigo. Muito bom. Coração, muito aqui, bom viu? mesmo. E vamos marcar a cerveja e o vinho em breve. Isso aí. Para quem quiser ser convidado, pede aí para participar conosco. Escreve aqui, gente, no comentário. Escreve no comentário, assim, eu quero. Põe aí. Nós vamos selecionar lá depois. Vamos fazer uma ação. Gente, e para não perder o costume, né? Você que está aí nos ouvindo, o nosso episódio do EVEXcast sai todas as quintas-feiras, então acompanha aí para ver, né, o do Felipe, aqui a gente falando sobre ESG, e nos acompanhe também no dia a dia aí, né, na nossa rede social lá, o André Bax _oficial no Instagram, a Valéria.bax também lá no Instagram, o próprio Instituto EVEX, e o nosso canal no YouTube, para quem está nos assistindo aí no YouTube. Se você ainda não é um seguidor, né, passa a seguir aí o Instituto EVEX, aperta o sininho para você receber o nosso conteúdo em primeira mão e dá aquela curtidinha básica aí que é para quê, né? O YouTube entender que vale a pena distribuir esse conteúdo aí para bastante gente, não é isso? Eu que esqueci da câmera, porque senão eu estava aqui todo performático falando com você também. E é isso, pessoal. Então vamos lá, vamos para cima e até a próxima. É isso aí, vamos para cima. Valeu, Felipão. Muito bom.